O seminário 30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, reúne jornalistas e advogados para debater a importância da liberdade de expressão. O evento está sendo realizado no Supremo Tribunal Federal. E quem acompanha tudo e tem os detalhes é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, esse debate ele foi estimulado por um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça sobre processos envolvendo veículos de comunicação. Para se ter uma ideia, de acordo com as entidades aí que representam os mais diversos meios de comunicação, tramitam no judiciário cerca de 2.500 processos nesse sentido. Quem fez a abertura desse seminário foi a presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministra Carmen Lúcia. Nomes importantes do judiciário e dos meios de comunicação também participaram desse debate. Vamos ver mais agora na reportagem. No discurso que abriu o seminário, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do CNJ, lembrou que uma imprensa livre é a garantia de um país democrático e que a Constituição Federal de 1988, como marco da liberdade de expressão, continua sendo a melhor referência para a manutenção deste direito. A mudança desses 30 anos de vigência da Constituição é significativa. Talvez há 40 anos atrás fosse impossível se cogitar de um encontro como esse. Há 30 anos estávamos a discutir a liberdade na sociedade brasileira que produziu a Constituição. Em 30 anos de vigência da Constituição, a mídia é outra, o poder é outro, a sociedade é outra, porque tudo muda, mas a Constituição precisa de ser reinterpretada para se manter viva e coerente com as necessidades do povo brasileiro, da cidadania brasileira. Membro da Constituinte, o jornalista Miro Teixeira, hoje deputado federal, destacou a importância do Poder Judiciário para assegurar a liberdade de imprensa e o trabalho dos profissionais da mídia brasileira. A nossa luta pela democracia vem das ruas, sim, mas a efetivação dos resultados se dá no Poder Judiciário, se dá no TSE no momento das eleições e se dá no Supremo Tribunal Federal para que se reconheça realmente o que estava escrito na Constituição sobre a liberdade de imprensa. Segundo o levantamento do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, quase 70% dos processos contra veículos de comunicação tramitam na Justiça Estadual, 25% na Justiça Eleitoral. Difamação é o motivo mais frequente. Políticos ou partidos que alegam ter tido a imagem prejudicada perante os eleitores. A Constituição protege a liberdade de imprensa, indissociável da liberdade de pensamento, de opinião, de expressão, de acesso à informação e de comunicação. No Estado Democrático de Direito, essas liberdades se interpenetram e se retroalimentam. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro do CNJ, Aloísio Correia da Veiga, comandou a mesa de debate sobre os desafios para uma comunicação livre nos dias de hoje. Coordenador do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa, o ministro defendeu a criação de ações afirmativas que garantam a livre manifestação de opiniões. Nós que estabelecemos um pacto social com a Constituição de 1988, precisamos, acima de tudo, criar ações afirmativas, no sentido de garantir essa liberdade de pensamento. O pensamento não há como se inibir a sua manifestação. Os jornalistas Renata Lopretti e Fábio Panuzzi apresentaram casos recentes de censura na imprensa brasileira e falaram das dificuldades de se fazer jornalismo sem que haja tentativa de cercear o exercício da profissão. Procurar, na prática, consolidar a ideia de que nós temos direito de resposta, de que nós temos todo um arcabouço legal destinado a responsabilizar e a onerar quem cometeu excessos, mas que tudo isso é pós. O nosso objetivo, a nossa luta é para acabar definitivamente com o pré, com a censura prévia, porque essa, na real, não acabou ainda. Em função dos 14 processos que eu levei como blogueiro, nenhum como jornalista da grande imprensa, porque como blogueiro eu sou vulnerável, eu não tenho o departamento jurídico da empresa para me resguardar. E é aí que as pessoas vêm contra a gente. Fui absolvido em quase todos. Não fui absolvido dos que não terminaram ainda. Mas isso custou
praticamente todo o pequeno patrimônio que eu consegui amealhar como jornalista, porque tem que pagar o advogado, as custas, a passagem aérea para prestar o depoimento, e isso custa caríssimo. E para falar mais sobre a liberdade de imprensa, a gente continua com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia. Bem-vindo ao Jornal da Justiça. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente fala aí de 30 anos de Constituição, mas ainda tem muita coisa a ser vencida, né, presidente? Sem dúvida, mas temos que destacar exatamente isso, né? São 30 anos sem censura, 30 anos de Constituição Federal, 30 anos de plenitude do direito à livre expressão, à livre manifestação e à liberdade de imprensa, né? Claro que nós temos muito ainda a construir, mas me parece que isto se faz a partir exatamente de seminários como este, a partir deste debate e, acima de tudo, da conscientização da sociedade brasileira, de que é pilar de sustentação de uma democracia exatamente nós termos a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. É fundamental para que todos nós possamos aprender a escutar os dois lados, para que possamos conviver com as diferenças, para que possamos opinar e efetivamente ouvirmos aquilo que muitas vezes não fecha com as nossas ideias. Portanto, liberdade, este é o ponto fundamental, e notadamente quando se fala em liberdade de expressão, quando se fala em liberdade de imprensa. Quando a gente vive num momento muito expressivo da internet, dos blogs, daquela mídia autônoma mesmo, que as pessoas fazem por elas mesmas, e muito se fala sobre fake news, né? Essa é uma grande preocupação hoje, quando a gente fala de liberdade de imprensa. Eu tenho manifestado exatamente esta preocupação em nome da OAB, né, e principalmente em respeito à nossa democracia, né? As fake news hoje são uma realidade e nós precisamos encontrar meios de combatermos a notícia falsa. E como é que se combate a notícia falsa? Exatamente buscando a notícia real, a notícia verdadeira, né? Sempre que nós tivermos alguma dúvida sobre alguma coisa que seja publicado nas redes, nós temos que buscar os veículos com credibilidade para verificarmos se aquilo é verdade ou se aquilo é uma fake news. Porque a fake news hoje, notadamente às vésperas de um processo eleitoral, ela pode ser muito ruim para a nossa democracia.